Olá, artista, tudo bem com você? Hoje eu quero compartilhar sobre todos os projetos que eu trabalhei desde a minha formação em animação. Se você não me conhece, meu nome é Mirella e eu sou artista e animadora 2D. Bom, eu trabalho nesse universo criativo desde 2015, então eu vou tentar ser o mais breve e direta possível. Eu vou falar dos projetos que eu considero que são principais da minha carreira, que realmente marcaram a minha história como animadora. Então, pega a pipoca aí e vamos junto nessa. Bom, então a minha história com animação começa em 2014, quando eu comecei a fazer faculdade de animação. Eu sou formada em desenho de animação pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Naquela época não tinha muitas faculdades que tivessem o curso de animação na grade, era uma coisa que estava começando, então as opções que eu tinha, que eu lembro na época, eram a Anhembi Morumbi e a Belas Artes, e eu escolhi a Belas Artes por causa do currículo, eu gostei mais. Se você quiser que eu faça um vídeo mais detalhado sobre a minha experiência fazendo faculdade de animação, já comenta aqui que eu faço para você. Mas o que eu posso dizer assim é que foi uma experiência muito rica, que agregou muito na minha vida. Eu vi muitos aspectos, muitas coisas diferentes dentro da faculdade de animação. Então, realmente foi uma experiência muito boa na minha vida profissional. Em 2015, eu comecei a fazer estágio em animação e o meu primeiro trabalho foi numa escola de idiomas. As aulas da escola, elas eram todas animadas, era um personagem que dava aula, então eu fiquei encarregada de animar este personagem. E foi muito legal, assim, eu era bem cru, vamos dizer assim, em técnica, em ferramentas, mas eu entreguei um bom trabalho, foi uma experiência bem legal e que abriu as portas para mim, para o universo da animação em si. Né? Depois que eu fiz o estágio, eu comecei a trabalhar em um projeto que se chamava Zorquestra. Tem no YouTube, se você quiser ver. São músicas infantis são vários bichinhos, né? E as músicas sobre eles, sobre a turminha deles, é uma gracinha, assim. Eu animei metade do projeto com After e a outra metade foi com o Tumbum. Eu animava os personagens e tinha uma outra pessoa que animava, colocava tudo junto, né? Fazia a comp, vamos dizer assim. Eu comecei a conhecer o Tumbum a partir desse projeto. Então, se tiver curiosidade de ver, vai lá, Zorquestra é o nome do canal que tem no YouTube. Depois eu fui para um outro projeto que se chamava Saca Só, da Zeste Filmes, e ele era bem educativo, era para uma plataforma de educação, então esse não tem para ver, mas ele era uma coisa bem paradinha, assim, os personagens iam conversando e, assim, falando curiosidades, falando sobre ciência, matemática. E enquanto eu trabalhava nesses projetos, eu ia fazendo outros projetos como freelancer, junto com esses projetos e às vezes nos intervalos desses projetos, né? Mas teve alguns projetos freelancer aí no meio do meio do caminho. Em 2019, eu comecei a trabalhar no show da Luna, da Penguin Content, e aí foi a minha primeira experiência num estúdio grande de animação, que era focado só em animação. E realmente, assim, trabalhar no show da Luna foi, assim, um salto gigantesco na minha parte técnica. Eu evolui demais lá dentro. Eu conheci
a rotina de um estúdio de animação, como trabalhar com muitos animadores, né? E o projeto é maravilhoso, né? Quem não conhece o Show da Luna, e eu trabalhei na temporada 5 e 6, e foi, assim, uma experiência riquíssima para mim em todos os sentidos. Foi quando eu realmente aprendi a usar o Toon Boom, eu aprendi como animar. O diretor, na época que eu trabalhei, né, nesse período no Show da Luna, ele já tinha trabalhado para Disney, para alguns projetos grandes, então, assim, ele era muito bom. E era legal que ele dava muitas, muitas, muitas dicas pra gente. Então, foi, assim, foi um salto gigantesco que eu dei na minha carreira. Foi quando eu comecei a trabalhar no Show da Luna em 2019. E a gente trabalhava presencialmente no estúdio, né, em 2019. E aí veio a pandemia, e aí todo mundo foi para casa, né? E aí, em 2020, eu fui trabalhar para Birdo, no projeto Badabim. Ai, gente. Ai, Badabim. Que série maravilhosa. É muito lindo, tudo, tudo muito lindo, assim. E quando eu fui trabalhar pro Badabim, eu fui trabalhar como artista de setup. Foi a minha primeira experiência com setup. E aí depois eu virei supervisora de setup. E assim, foi outra coisa, assim, que eu comecei a conhecer um outro lado da produção da animação. Eu conversava com todos os artistas de todos os departamentos. Eu conseguia ver a produção de modo geral do projeto. A gente cuidava muito de prazos, né, de entregas, e tinha as reuniões dos supervisores, e como eu era da equipe de setup, eu participava de quase todas as reuniões. Então, assim, era muito legal, assim, foi uma experiência incrível que eu tive na minha vida. E fora que, né, a turma, né, trabalhar na Bird é maravilhoso, né, é um estúdio maravilhoso de se trabalhar. Gente, vai lá ver o Badabim, é maravilhoso. Depois que o Badabim finalizou, eu voltei a trabalhar no Show da Luna, na temporada 7 e 8, só que dessa vez eu voltei como animadora 2D, né, cutout. Só que aí a experiência foi diferente porque aí o estúdio já não estava mais fisicamente com toda a equipe fisicamente no estúdio, né? Tinha muita, muita, muita gente trabalhando da própria casa, então foi uma experiência diferente dentro do mesmo estúdio, que foi trabalhando em casa, mas como sempre, né? Equipe maravilhosa, o projeto também é lindo, então foi bem bacana. Eu trabalhei mais 2 anos, né? Foram 2 temporadas no Show da Luna, a 7 e a 8. E enquanto eu estava trabalhando no Show da Luna, eu também estava trabalhando em outro projeto, que não é do mesmo estúdio, é da Zest Filmes de novo, só que agora era no projeto Os Óculos Mágicos de Charlotte, que também é projeto pro YouTube, que também, se você quiser ver, pode ir lá ver. É uma gracinha também, quando a personagem põe o óculos, ela vê o mundo de outra forma, o cachorrinho dela de pelúcia fala, é também educativo, é bem bonitinho. E eu trabalhei paralelamente, Show da Luna e os Óculos Mágicos de Charlotte. E aí depois, quando finalizou o Show da Luna, eu fiz mais alguns trabalhos de freela em animação. Inclusive, eu trabalhei para alguns estúdios internacionais e foi uma outra experiência bem legal, diferente, né? Inclusive, eu trabalhei para um estúdio do Japão e foram projetos pequenos, assim, de 2 semanas, 3 semanas, mas foi bem legal essa experiência de poder trabalhar com um estúdio internacional, como que funciona, como que eles... Porque é diferente, né? A rotina é diferente, então tudo muda. Então, foi uma outra experiência bem legal que eu tive. E entre os freelas, fazer também freela para estúdio internacional. E agora, o último projeto que eu trabalhei,
vamos dizer assim, grande, foi para Combo Studio, num projeto que eu ainda não posso abrir, porque ainda não foi ao ar, mas quando esse projeto sair, aí a gente faz um vídeo e conversa sobre. Só que eu só quero dizer que é maravilhoso, a equipe, assim, trabalhar com a Combo também é incrível, e foi um projeto maravilhoso, lindo, 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 de, assim, personagens, cenários, assim. Olha, a equipe foi maravilhosa, fizeram um trabalho incrível. E para esse projeto da Combo, eu trabalhei como supervisora de setup também. E assim, foi incrível. Quando sair, aí a gente conversa. E é isso aí. Gostou de conhecer um pouquinho mais dos projetos que eu trabalhei? Eu achei que esse vídeo ia ser legal para a gente se conhecer melhor, para vocês conhecerem um pouco mais os projetos que eu trabalhei, né? Eu como profissional. Se você tem alguma dúvida, se você trabalhou em algum desses projetos, ou se você está trabalhando em outro projeto bem legal, comenta aqui embaixo, eu quero te conhecer, quero saber. E se você também tem sugestão de temas de vídeos que você tem vontade de curiosidade de saber e quer que eu faça, coloca aqui nos comentários que eu faço para vocês. Tá bom? E é isso aí. Um beijo e tchau, tchau!